Bom, a gente fala agora da transferrina, que é uma glicoproteína sintetizada principalmente no fígado, né? E ela é a principal proteína plasmática transportadora de ferro, tá? Então, a ferritina é uma proteína de armazenamento, de reserva, e a transferrina é uma proteína de transporte. Ambas são glicoproteínas, mas a função é diferenciada. Para a gente avaliar a quantidade de transferrina, o jejum é de 8 horas, tá? E a gente pode usar soro ou plasma colhido com heparina ou com EDTA. Então, a gente vai estar medindo ali, né, o quanto desse ferro consegue ser transportado pelo organismo. Não adianta só eu ter o ferro na reserva sem que esse ferro seja, de fato, disponibilizado para que seja utilizado pelo nosso corpo. Então, a transferrina ela vai ser utilizada nesse sentido de avaliação. O valor de referência, né, ele serve para adultos, né, então não tem diferença do sexo masculino para o sexo feminino. Ele vai ser de 170 a 340 miligramas por decilitro. E existe ainda um outro exame chamado capacidade total de ligação do ferro, que ele vai determinar, né, o quanto de ferro consegue se ligar às nossas proteínas para que seja de fato utilizado no nosso organismo, né? A dosagem dele está indicada juntamente com a dosagem do próprio ferro sérico, né, da avaliação da nossa sideremia, e ele está correlacionado com distúrbios do metabolismo de ferro. Então, seja para deficiência, ou seja por excesso, né, seja por carência de ferro no organismo, ou excesso de ferro que vai acometer, né, a pessoa, é importante que a gente use, na verdade, todos esses marcadores, né, para fazer o diagnóstico e avaliar a causa das anemias, né? Só para a gente se situar, nem toda anemia, né, a gente já falou sobre isso anteriormente, nem toda anemia é causada por deficiência de ferro. A anemia por deficiência de ferro é considerada anemia ferropriva. Mas a gente já tem outras situações de anemias, né? Anemias provocadas por destruição de hemácias, né? Que é o caso da anemia hemolítica. A gente tem anemias que são provocadas por carência de vitamina B12. Então, não adianta eu detectar um quadro de anemia que é primariamente a diminuição ali da hemoglobina e do hematócrito. Então, eu encontrei uma anemia. Então eu vou tratar direto essa anemia com suplementação de ferro, porque eu vou melhorar essa condição. Existem pessoas que vão passar anos fazendo suplementação de ferro e ainda assim vão permanecer no quadro de anemia. Isso quer dizer que nessa situação, a causa da anemia não está na carência do ferro. Então, dosar esses compostos, né, dosar esses componentes todos, transferrina, ferritina, avaliar a capacidade de ligação do ferro, ajuda a gente a entender qual é a causa dessas anemias, qual é a origem dessas anemias, né? Então, especialmente nas anemias que são hipocrômicas e microcíticas. O que significa dizer essas palavras? Hipocrômica é uma hemácia que está com menos cor do que deveria, né? A gente tem a hemácia como sendo uma célula bem avermelhada pela presença da hemoglobina e, consequentemente, do ferro que está ali. Numa anemia hipocrômica, essa hemácia vai perdendo a cor. E isso não tem nada a ver com defeito de coloração do esfregaço, né? Ela perde a cor justamente porque a quantidade de hemoglobina dela está baixa. E aí ela vai ficar quase que transparente quando a gente olha o microscópio. Mesma coisa no caso das anemias microcíticas, né? A gente vai ter uma alteração morfológica da hemácia. Essa hemácia vai estar menor do que o normal. Por isso, microcítica, né? Cítico vem de célula e micro, porque é uma célula pequena. Né? Então, em que situações a gente avalia esse quadro de anemia? A gente vai detectar pelo próprio hemograma, né? Você vai ver uma contagem de hemoglobina mais baixa, de hemácias mais baixas, mas você vai ver alterações na lâmina, né? Então, avaliar essa capacidade do ferro ajuda a gente a investigar essas situações também. O jejum é de 4 horas, a gente usa o soro como amostra. O método mais usado é o colorimétrico e os valores de referência para lactentes são de 100 a 400 microgramas por decilitro e crianças e adultos de 250 a 450. Avaliar essa capacidade dá uma ideia indireta da transferrina, tá? Então, determinar a capacidade total de ligação do ferro é importante para a gente avaliar a deficiência do ferro, também o excesso de ferro no organismo e correlacionar isso com a condição sanguínea do paciente. Tá ok?